especial para você que é da área da saúde. É uma honra estar aqui e espero que essa iniciativa traga mais conhecimento, sabedoria e inspiração para trilhar o caminho que escolherem profissionalmente. É de extrema importância que vocês, alunas e alunos, tenham em quem se espelhar e se sintam representados para sonhar e realizar esses desejos. É com enorme prazer que apresento a médica Érica Fuga, diretora médica da Sul América, que hoje irá nos presentear com seus conhecimentos sobre teleconsulta, uma prática que tem revolucionado a forma de atendimento e de interação entre os profissionais da saúde e seus pacientes. Érica é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, de São Paulo, pós-graduada em Gestão e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral. Érica, seja muito bem-vinda, é uma honra contar com a sua participação. Obrigada, professora. Boa tarde aos alunos. É uma honra esse convite. Gostaria de agradecer demais para a gente estar conversando e debatendo sobre um tema tão instigante, tão moderno e que tem crescido no nosso país, até em virtude da pandemia que a gente está vivendo. Então, um assunto de bastante interesse para a gestão de saúde do nosso país. Muito obrigada. Então, vamos iniciar com uma pergunta sobre a consulta digital. Quais as principais aplicações da consulta digital, doutora Érica? Vamos lá, professora. Em primeiro lugar, é super importante a gente contextualizar que a consulta digital ela é muito similar na sua abrangência com a consulta presencial, né? Ela tem todas as prerrogativas e todos os requisitos que uma consulta presencial tem. Então, em suma, as aplicações são inúmeras, tais quais as consultas presenciais são. Na verdade, o que diferencia é que se usa uma plataforma, um meio digital, né, para se fazer essa conexão entre o paciente e o médico. Existe uma recomendação de que esse meio, essa plataforma digital, ela tem algum tipo de pré-requisito de segurança, né, de sigilo de dados e segurança de dados, mas em suma é uma plataforma que aproxima médico e paciente. E em relação à aplicabilidade, então, apesar do escopo ser muito similar, a aplicabilidade da teleconsulta e da telemedicina como um todo se mostrou muito vantajosa em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da agilidade, né? Principalmente em grandes centros, né? Onde a gente sabe que a locomoção ela é algo que pode ser muito dificultosa, morosa, e que a agenda das pessoas é um tanto complexa. Então, fazer esses deslocamentos pode ser complexo do ponto de vista de tempo e também no aspecto até de segurança, e a gente viu muito isso no caso da pandemia, né? Onde se locomover passou a ter um aspecto inseguro pela própria característica da doença, né? Então, essa primeira aplicação, garantindo uma agilidade no encontro e zerando essas distâncias no encontro entre médico e paciente, se mostrou muito vantajoso. E um segundo aspecto para o nosso país também é a questão da própria acessibilidade a recursos médicos. Então, a gente tem um país de dimensões continentais, né, onde esses recursos médicos estão disponíveis de forma heterogênea. Né? Então, muitas vezes a gente tem localidades muito pequenas, onde não há especialidade, todas as especialidades médicas e todos os recursos. Então, esta questão do acesso mostrou ter uma aplicabilidade imensa aqui para a teleconsulta. Então, a gente consegue hoje, ter num município de 5 mil habitantes, onde eu só tenho um clínico geral, a gente consegue disponibilizar um especialista em cardiologia, por exemplo, em cardiologia intervencionista, que pode dar esse suporte, pode fazer essa teleconsulta de forma adequada. Existem algumas restrições, sim, essa pergunta sempre vem, né? Mas é possível que se faça absolutamente tudo com teleconsulta? Não. Fazer a teleconsulta não pressupõe que nunca mais haja uma consulta presencial. Há algumas condições médicas, né, algumas condições de saúde
que tem um caráter mais agudo, que vão precisar de um recurso médico mais agudo e mais complexo, que vão precisar de um recurso médico mais complexo. Então, por exemplo, é indicado que se encaminhe um paciente ao pronto-socorro e tudo mais, a um recurso mais complexo. E há algumas limitações também no exame físico. Então, há algumas patologias e algumas situações em que a presença do médico para fazer o exame físico se faz necessário. Mas, de forma geral, as aplicações são praticamente as mesmas de uma consulta presencial, com esses dois diferenciais que eu comentei. Perfeito. E aí, pensando nessa questão das regiões, qual o potencial do atendimento à distância em nível nacional? Todas as nossas regiões, elas estão preparadas para esse tipo de atendimento? Esse atendimento, como eu disse no início, né, ele pressupõe que a gente tenha uma internet adequada, né? Então, pressupõe que existe uma internet para o médico e uma para o paciente, que essa transmissão de vídeo seja possível, da mesma forma como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, essa é a primeira prerrogativa que a gente tem que ter o acesso da internet, o que está amplamente presente no nosso país, e cada vez isso tende a crescer mais, não só fora do país, como aqui também a gente já tem verificado cidades muito pequenas e localidades muito pequenas em que se consegue obter uma internet satisfatória para fazer uma consulta. A outra situação, né, é que se tem uma plataforma justamente para fazer esse encontro, né, e que essa plataforma, como eu disse no início, ela seja segura no aspecto de dados e tenha privacidade também e sigilo da informação, por conta das questões que envolvem uma consulta médica. E tem uma terceira situação também para a gente ampliar esse potencial, que é o próprio treinamento médico. Então, apesar de ser uma consulta que tem os seus ritos muito parecidos com uma consulta presencial, o treinamento médico também se faz necessário para o uso dessa ferramenta, né? Então, tem algumas condições que são um pouquinho diferentes da condição presencial, até porque, por exemplo, a gente não tem a presença da secretária, então é o próprio médico que precisa se identificar, é o paciente que precisa garantir também a sua identificação, para a gente garantir a questão do sigilo, todo o uso de ferramental que pode estar acoplado a esta plataforma. Então, por exemplo, saber como fazer uma certificação digital para saber que você é médico e garantir que aquele médico está habilitado para fazer algumas prescrições, o próprio uso de plataformas de prescrição com encaminhamento às farmácias. Então, tem alguns senões, né, tem alguns diferenciais no uso da plataforma de telemedicina que são importantes de serem treinados. Então, tendo esses 3 pontos, tendo uma internet que possa trafegar vídeo, tendo uma plataforma segura e tendo um treinamento e capacitação de médicos e profissionais de saúde, é possível que isso aconteça. Porque daí isso se aplicaria a todos os profissionais que fazem esse tipo de atendimento, né? Todos os profissionais. Esses 3 requisitos abarcam todos os profissionais de saúde. Perfeito. E quais os cenários futuros para a prática da teleconsulta? Essa é uma ferramenta que veio para ficar? Qual a sua opinião, doutora Érica? A gente imagina que sim, né? A gente está muito, a gente está muito convicto que sim. Em primeiro lugar, porque a teleconsulta por si só, ela já consegue acoplar esses recursos que eu comentei com você, professora, da gente ter, enfim, uma conexão rápida entre uma plataforma de prescrição, uma conexão rápida para envio dessa prescrição para o paciente, do paciente para a farmácia. Então, essa questão de agilidade através desse meio digital tem se mostrado muito eficiente, com uma experiência para o cliente, né, e para o paciente muito adequada. Em segundo lugar, porque a teleconsulta ela é mais uma arma, né, mais uma ferramenta no arsenal todo que a gente tem para fazer gestão de saúde no Brasil, né? Então, se a gente pensar
desde promoção de doença, promoção de saúde, prevenção de doenças, a própria etapa do diagnóstico, de tratamento, acompanhamento de doenças crônicas, enfim, tem toda uma quantidade de serviços, né, de oportunidades aqui, onde a consulta se encaixa, né, e aí não só a consulta por telemedicina, mas todo essa quantidade de oportunidades para fazer gestão de saúde, ela se encaixa muito bem e acaba sendo mais uma ferramenta para a gente usar para fazer gestão de saúde, aproximando localidades e dando mais acesso, principalmente no Brasil do tamanho como o nosso. Entendi. E aí, pensando no lado mais técnico, quais seriam os registros digitais obrigatórios para uma teleconsulta? A gente pensa que precisa ter um registro muito complexo, né? Por ser uma teleconsulta. Mas a gente acha que tem que ter... É uma tendência, né? Que a gente tem que garantir um registro também de forma digital. Mas não é assim. O que é imperativo é que para o médico faça o registro da consulta médica, assim como está preconizado pelo Conselho Federal de Medicina. Se ele usa uma plataforma digital para fazer esse registro ou não, não importa. Então, essa plataforma ela vai fazer a conexão de vídeo e ela tem a prerrogativa de fazer alguns registros simples de identificação. Então, eu preciso saber, a plataforma vai identificar quem é o médico e vai identificar ou quem é o profissional de saúde e vai identificar quem é o paciente. A partir daí, para a consulta médica, é apenas necessário que o médico faça o registro, quer seja no seu prontuário ou no prontuário da plataforma. Há plataformas que contemplam um prontuário médico e há plataformas que não têm um prontuário médico. Então, o médico pode fazer o registro onde ele quiser, seja no prontuário de papel ou seja num prontuário eletrônico que ele eventualmente tenha no consultório dele, não importa. Desde que ele use todas as recomendações do Conselho Federal de Medicina para fazer esse registro e guardar esse registro com segurança, isso é possível. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Sim, eu acho que aí no caso das outras profissões também se aplicaria as recomendações dos seus respectivos conselhos, não é? Exato, exatamente da mesma forma. Da mesma forma, correto. E por fim, a entrevista está muito boa, mas aí já é a nossa última pergunta. Como tem sido a experiência da Sul América na teleconsulta, voltada à atuação multiprofissional? Então, pensando no nutricionista, no fisioterapeuta, no profissional de educação física, no enfermeiro, no fonoaudiólogo. Conta um pouquinho para a gente da experiência de vocês, por gentileza. Vamos lá, eu acho que essa pergunta é uma das mais interessantes, porque justamente a gente abarcar todos os profissionais de saúde é uma oportunidade imensa. É importante a gente conhecer, né, e saber do histórico da regulamentação de alguns conselhos em relação a plataformas de teleatendimento, né? Então, a gente viu de uma forma muito clara, por exemplo, um conselho de psicologia já bastante maduro e que antes da pandemia já tinha essa regulamentação efetuada e já permitia o uso da telepsicologia de forma regulamentada. Então, a gente vê que a psicologia traçou um caminho até na frente, porque quando chegou a pandemia, a gente já tinha isso bastante estabelecido, já existiam os níveis de segurança, de treinamento dos profissionais psicólogos, e a gente só precisou alavancar. Isso foi um ganho muito grande para a sociedade, porque a gente viu a pandemia aí trazendo uma série de transtornos, né? Psicológicos, aí, emocionais, né, pela própria condição da pandemia, e a gente encontrou esses profissionais já de forma muito madura e já fazendo exercício desses teleatendimentos de uma forma muito interessante. Uma outra classe de profissionais que a gente vê uma oportunidade muito grande que já vinham trabalhando também são os profissionais de enfermagem, os enfermeiros. Lá na Sul América, a gente tem uma experiência muito grande em relação ao atendimento de enfermagem.
eles já faziam teleatendimento telefônico, já participam, né, de nossos programas de atenção primária de saúde, de prevenção e tratamento de pacientes crônicos. Então, também um papel muito importante da enfermagem, podendo se utilizar de todas essas plataformas para fazer aquilo que é a missão mesmo, né? Apoiar o médico desde a promoção de saúde até tratamento de doenças crônicas de uma forma muito interessante. Fisioterapia tem sido um aprendizado, a gente tem incluído também aos poucos os nossos fisioterapeutas, né? A gente tem entendido que tem também as suas aplicações, há acometimentos que têm um caráter mais complexo e que precisam de recursos, né, e de equipamentos talvez mais diferenciados e que não é possível se fazer por vídeo, mas também há uma série de outras condições em que é possível que o fisioterapeuta atue. Então, por exemplo, em pacientes crônicos, em pacientes asmáticos, em pacientes idosos. Isso é muito, muito interessante de ser feito por vídeo, inclusive através de comunidades, é possível que se faça exercícios, que se faça reabilitação. Então, esse entendimento também das aplicações e essa oportunidade de usar as plataformas de tele para fisioterapia também tem se ampliado. Acho que, de forma geral, tem sido um aprendizado, para aquelas profissões que ainda não tinham isso tudo muito maduro, mas a gente vem caminhando para cada vez mais conseguir colocar outros profissionais para apoio de médicos e para fazer essa gestão de saúde de forma bem satisfatória. Perfeito. Doutora Érica, foi um enorme prazer. Muito obrigada pela sua participação, pela sua valiosa colaboração com a nossa trilha. Muito obrigada, viu? Eu agradeço bastante, foi muito enriquecedor. Eu é que agradeço a oportunidade, Yara. Muito obrigada. E a você, aluno, muito obrigada também por participar e continue os seus estudos. Lembre-se que os estudos abrem vários caminhos e também muitas oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.